Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Começou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui é Marcos Romeu, do canal Romeu Esporte. Vamos dar uma resumida no que já aconteceu e no que pode acontecer aí, principalmente porque temos um Fla-Flu hoje, às 8 horas da noite, galera. Hoje tivemos um atropelo do Ontem tivemos um atropelo do São Paulo em cima do Vasco, uma vitória por 3-0, onde o Vasco, na minha opinião, pecou por ter colocado sua equipe principal, principalmente por ter feito esse teste do Payet com o Coutinho juntos ali. Eu acho que não deu nada certo. Inclusive, a gente tem uma prova aí de que o Lucas arrancou quase que de dentro da própria área, lá no lance de escanteio, para fazer o gol dentro da área do Vasco, né? Sem que sofresse um combate eficaz ali para evitar o contra-ataque, onde nós sabemos que o Lucas nem é esse jogador de tanta velocidade assim. Beleza, 3-0 pro São Paulo, vida que segue, o Vasco tá de olho nesse jogo do final de semana da Copa do Brasil, né? Um fato que não ocorre desde 2011, quando foi a última conquista da equipe vascaína. O outro jogo, galera, foi o jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro. A equipe do Leão ganhava o jogo por 1-0, um golaço marcado pelo Marinho, quando teve alguns lances da arbitragem que influenciaram bastante no resultado do jogo. Inclusive, ficou de graça aí, ficou muito bom esse empate para a equipe do Fortaleza. Tivemos uma peitada do Marinho ali no jogador do Atlético, e que o juiz expulsou o Marinho, interpretando como um lance de agressão. Rapaziada, foi agressão? Alguns vão falar que sim, outros vão falar que o juiz exagerou, que cabia um cartão amarelo ali pro Marinho, já que o Marinho foi expulso diretamente ali naquele lance. Bom, eu concordo até que tenha sido uma agressão, mas se tratando de arbitragem, a gente já viu alguns juízes passarem batido por um lance parecido com aquele, tá? Então, quer dizer, achei que foi exagerado, achei que não precisaria ter expulsado o Marinho naquele lance, e que, na minha opinião, dali em diante, o Fortaleza caiu e muito de produção. Outro fato que nós temos que lembrar, esse jogo, o Atlético foi praticamente com time reserva, tá? Tinha inclusive jogadores da base, apenas o Everson foi o goleiro que começou jogando. A gente tem alguns jogadores que entram ali no time, que estavam ali jogando, e quer dizer, era um jogo até que tranquilo, se imaginava-se tranquilidade para o time do Fortaleza. Tivemos um lance de contra-ataque do Atlético Mineiro, e aí o Tinga fez uma falta e foi interpretado como último homem do time do Fortaleza, sendo também expulso. O Fortaleza ficaria com 2 a menos. Rapaziada, você acompanhando o lance, você vê que o Tinga, ele era o último homem. Eu tenho lá minhas dúvidas também nesse lance, mas acabou expulso, e aí em diante passou a ser o martírio do Fortaleza para segurar o empate, tá? Segurou um empate até heróico, mas foi uma vacilada. Era um jogo pro Fortaleza ganhar nas circunstâncias da partida, jogando dentro de casa, disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Fortaleza, se ganhasse os 3 pontos, ultrapassaria a equipe do Palmeiras e agora está em terceiro lugar com 5 pontos à frente da equipe do Flamengo, que tem um jogo a menos. No caso, tem 2 jogos a menos, porque joga hoje com o Fluminense. E é pra lá que a gente vai. Rapaziada, hoje temos Fla-Flu, né? Um jogaço, um clássico de milhões. O Fluminense não vence o Flamengo há 8 jogos e tá engasgado com a equipe rubro-negra, né? A última vitória do Fluminense foi aquele 4-1 na final do Carioca. De lá pra cá o Fluminense não venceu mais nenhuma. De lá pra cá são 4 empates e 4 derrotas para a equipe do Flusão, galera. E é um jogo muito importante, porque o Fluminense briga lá embaixo para escapar de qualquer jeito da zona de rebaixamento, e o Flamengo, segundo o Felipe Luiz, ainda está vivo no Campeonato Brasileiro e vai em busca desse título do Brasileirão. Lembrando, as duas equipes vêm de alguns desfalques, referentes principalmente aos jogos pelas seleções aí de eliminatórias da Copa, e o Flamengo poupando alguns jogadores, porque tem um jogo muito importante no final de semana pela semifinal da Copa do Brasil. Fluminense, galera, o Fluminense vem com Fábio, a zaga formada por Thiago Santos
e Inácio. Thiago Silva fora do jogo. Lateral direito, Samuel Xavier. Lateral esquerdo, Diogo Barbosa. Marcelo também está fora. Meio de campo, Facundo Bernal a princípio vem para jogo. Martinelli, Ganso. No ataque do Fluminense a gente tem Arias, Cauã Elias e Lima vai para jogo porque estamos sem o Keno e sem o Serna. Essa equipe do Fluminense, uma equipe bem alternativa, no momento vai pesar muito a ausência do Thiago Silva, porque todos nós sabemos que o Thiago Silva é fundamental na equipe do Fluminense, principalmente nessa reta final aí que o Fluminense vem jogando melhor a partir da sua chegada, tá? Já a equipe do Flamengo, galera, a equipe do Flamengo vem com Rossi, Alexandre e Wesley nas laterais, Léo Pereira e Fabrício Bruno fazem a zaga, Léo Ortiz, Alan e Alcaraz no meio de campo, na frente com Bruno Henrique, Michael e Gabigol. Provavelmente sem Gerson, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Varela, que estavam jogando pelas eliminatórias da Copa. Prudente o Flamengo ter poupado esses jogadores, já que o Flamengo vive um ano terrível com contusões de jogadores, né? O técnico Felipe Luiz deu uma declaração dizendo que o Flamengo ainda está vivo no Campeonato Brasileiro e que pretende lutar por esse título também, tá? Mas lembrando que o Flamengo, inclusive, entrou com um pedido na CBF para adiar o jogo da Copa do Brasil quando foi mudada a data do jogo para os finais de semana, para o dia 19, salvo engano, dia 20, né? O jogo do Flamengo seria jogado no domingo contra a equipe do Corinthians. Falando em Corinthians, galera, o Corinthians também joga hoje. O time do Corinthians vem enfrentar hoje a equipe do Atlético Paranaense. Lembrando que o Corinthians é fundamental a vitória. Ele não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. O Corinthians ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Tem 29 pontos. Inclusive tem um jogo a mais do que a equipe do Cuiabá. E isso corre o risco do Cuiabá chegar aos 29 pontos também, se a equipe do Corinthians não conseguir vencer a equipe do Atlético Paranaense, né? No caso, uma derrota. Então é fundamental, o Corinthians não pode ir com um time muito modificado. O Corinthians que vem passando por momentos difíceis novamente na sua gestão financeira, lembrando que a sua patrocinadora não foi aceita pelo governo federal e vive essa briga aí, porque parece que conseguiu uma liminar da Loterge para operar no Rio de Janeiro, fato que não autoriza a exibição da marca em cenário federal, pelo governo federal. Tem que se adequar, não sei se consegue, e isso afeta inclusive a contratação do jogador Memphis Depay, tá certo? Esse é um problema sério, o Corinthians vem vivendo um ano terrível, triste ver isso numa equipe tão grande como a equipe do Corinthians, que realmente é um ano muito conturbado. O Corinthians, assim como o Fluminense, né? Só que o Fluminense seria um outro tipo de problema. O Corinthians vem com esse problema e não conseguiu se levantar no ano, tá? Fez um péssimo campeonato paulista, assim como vem fazendo um péssimo campeonato brasileiro. Então o time do Corinthians basicamente é sua força máxima, né? Hugo Souza no gol, depois vem com Bidu e Fagner pelas laterais, a zaga formada, Kaká e André Ramalho, meio de campo do Corinthians, galera, José Martínez, Carrillo e Breno Bidon. Eu não sei por que o Coronado não foi colocado diretamente no jogo. Não sei se ele não vai jogar por alguma razão. Sinceramente, não tem como saber. Vou até dar uma verificada. Sinceramente, não sei. Chegando ali na frente, ali vem o Garro e o Yuri Alberto na frente, juntamente com o Romero ou o Memphis Depay, que não se sabe se vai iniciar a partida. Galera, é um time do Corinthians muito forte, lembrando que o ano do Atlético Paranaense também é ruim no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense também está naquela galera ali que briga contra a zona de rebaixamento e cada vez se aproxima mais do Z4. O Atlético Paranaense tem apenas 31 pontos, porém com 27 jogos. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Vai completar o jogo na próxima semana, um deles é contra o Fluminense, mas o negócio é que está na frente com jogos a menos, então é fundamental a vitória do Corinthians nesse jogo, tá certo, galera? Então, praticamente é isso que a gente tem para trazer para vocês. Os jogos de mais tarde são jogos difíceis,
complicados para essas equipes aí do Campeonato Brasileiro, jogos de times grandes e tradicionais no futebol brasileiro. O Flamengo vem num momento complicado de eliminação da Libertadores da América, um jogo importantíssimo para salvar o ano do Flamengo, que é esse jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians nem se fala sobre esse jogo da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense briga para não cair, também não está mais na Copa Sul-Americana, quer dizer, a última chance do Atlético Paranaense pelo menos conseguir se sair bem no Campeonato Brasileiro para escapar lá de baixo. E temos o time do Fluminense na situação que está também lutando contra a zona de rebaixamento também. Só restou a equipe tricolor o Campeonato Brasileiro, então tem obrigação de fazer uma campanha para escapar do Z4. Lembrando que o Fluminense no momento é o único Fluminense e Atlético Paranaense não estão na zona de rebaixamento e podem almejar ainda uma vaguinha na Sul-Americana do ano que vem. Mas a prioridade da equipe tricolor é não cair. E a do Atlético Paranaense, que ainda tem esses 2 jogos a menos, ainda contam bastante aí para sua campanha aí. Não tem como a gente afirmar que está mais próximo da Sul-Americana ou está mais próximo do Z4. Tá bom, galera? Então é isso. Vamos ver como é que é o jogo de hoje de mais tarde. Agradeço a vocês. Peço a vocês para deixarem uma curtida, seguir a gente no canal, que a gente sempre tenta trazer aqui as informações para vocês aqui da melhor forma possível, tá bom? Obrigado por tudo. Fique com Deus e fui!